que me cabe é pouca coisa, é dar as boas-vindas ao pesquisador Dr. Martim Bonamino, agradecer por vir partilhar seu valioso conhecimento sobre a imunoterapia do câncer, nesse segmento da célula CAR-T, e as apresentações da sua pessoa cabe ao nosso diretor de Ciência e Tecnologia, Dr. Roberto Giuliani, que vai fazer. Quero também agradecer ao Dr. Roberto por fazer, quase que é uma repetição minha, uma seleção tão primorosa de títulos e de palestrantes. Essa reunião de Ciência e Tecnologia criou raízes e gera um acervo para a nossa academia no YouTube, e certamente gerará frutos por muito tempo. Não vou me estender, vou só passar a palavra ao professor Giuliani e agradecer a presença de todos em meu nome da academia, e vamos certamente ter uma reunião extraordinária. Obrigado, por favor. presidente. Então, é uma satisfação a gente ter esse encontro de ciência e tecnologia do mês de setembro, com o nosso convidado aí, Dr. Martim Hernan Bonamino. Ele tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também teve um doutorado em Química Biológica também pela UFRJ. E ele é hoje pesquisador do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e é especialista do Instituto Oswaldo Cruz, né, da Fiocruz, onde participa da coordenação da rede Fiocâncer. Ele é bolsista da FAPERJ, cientista bolsista da FAPERJ, também do CNPq, bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq, membro da Câmara Técnica de Trabalho da Anvisa para Terapias Avançadas, né, e também faz parte de comitês internacionais como o Global Outreach Committee da American Society of Gene and Cell Therapy e de um comitê também da International Society for Cell and Gene Therapy. E ele é diretor de um laboratório no INCA que trabalha aí com essas terapias avançadas sobre as quais ele vai nos contar. Então, é uma satisfação, realmente uma pessoa brilhante, é um excelente, tem uma didática excelente, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da aula do Martim. Então, passo a palavra para o nosso convidado. Obrigado desde já. Bom, muito obrigado a todos. Obrigado, Giuliani, pelo convite. Obrigado a vocês aí por me receberem aqui. E, bom, a pedido do Roberto, fiz uma apresentação, acho que a gente pode usar como guia e vocês podem ficar à vontade para me interromper a qualquer momento. Enfim, acho que a ideia é a gente discutir um pouquinho o que são essas células, né, o que pode ser feito com elas. Na verdade, elas se tornaram talvez a face mais visível aí do que a gente acha que vai ser, de certa maneira, uma revolução. Já é, né, do ponto de vista biotecnológico, mas também do ponto de vista terapêutico. Então, acho que a gente está talvez nas primeiras aplicações, está nas primeiras versões de células CAR-T, e eu vou trazer um pouco aqui, então, os conceitos para a gente, acho que a apresentação sempre ajuda, né, a ilustrar as coisas, então vou compartilhar aqui a segunda tela e a gente pode começar. Então, bom, como o Giuliani mencionou, eu sou pesquisador do INCA e especialista da Fiocruz, então eu trouxe aqui mais um apanhado, digamos assim, um amarrado dos conceitos e do que são as células CAR-T, um pequeno bloco aí de alguns resultados nossos, só para vocês terem ideia de como é que está o panorama aqui no Brasil, o que a gente consegue fazer, né? E acho que é importante a gente poder situar aqui como é que a gente está em termos de desenvolvimentos e de estratégias, né? E no final eu vou trazer um pouquinho de perspectivas, o que eu acho que vai acontecer com a área, que eu acho que também é uma coisa que é importante a gente poder discutir. Então, isso aqui está, basicamente, as células CAR-T hoje em dia são uma realidade na oncoimunologia, né? Ou na oncohematologia, digamos assim. Ainda
restritas no seu funcionamento mais pleno, digamos assim, para leucemias, linfomas e mielomas. E ela vem derivada de trabalhos seminais, né, que demonstraram que o sistema imune é capaz de reconhecer antígenos em tumores, né? Isso parece agora meio óbvio, mas a gente ficou aí cerca de um século tentando reforçar esse conceito, desde os trabalhos pioneiros lá do William Coley nos Estados Unidos no final do século XIX até talvez 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente tinha muita dificuldade de convencer as pessoas de que usar o sistema imune para tratar câncer era alguma coisa que podia funcionar muito bem. E o conceito por trás disso está muito fundamentado aqui na ideia de que a gente, tendo as mutações, né, essas mutações podem estar em regiões que vão ser transcritas e depois traduzidas, mas podem estar também em regiões que nunca vão ser transcritas, né, são mutações que são silenciosas, digamos assim. Mas essas que são traduzidas viram proteínas e, como a maioria das proteínas, ou boa parte delas no corpo, né, nas células, vai ser degradada nessa estrutura chamada protessoma, né, onde a proteína é cortada em pequenos pedaços, pequenos peptídeos, e esses peptídeos agora são translocados para dentro do retículo endoplasmático, carregados no ômega C, né, no HLA, no caso dos humanos, de classe 1, e esse peptídeo é apresentado para o linfócito T, o TCR. Então, o linfócito T, lembrem, né, é clonal, cada linfócito T tem um TCR diferente, e algum desses clones vão ser capazes, ou alguns vão ser capazes de reconhecer esse peptídeo aqui, fazendo essa interação e vai se ativar, né? Então, essa história, como a gente reconhece antígenos em geral, no caso de tumores, como a gente reconhece o que a gente chama desses neoantígenos, ou seja, antígenos que não estavam presentes no corpo e passam a estar presentes quando a gente tem essa mutação. Isso leva a gente para essa figura aqui já clássica, né, de que, na verdade, quanto mais, e aqui são vários tipos de tumores diferentes, cada pontinho aqui é um paciente, aqui é a taxa de mutações a cada 1 milhão de bases de DNA, né? Então, a gente vê que alguns tumores desses do lado direito têm uma propensão grande a gerarem neoantígenos, porque tem muita mutação, então, por consequência, a chance de alguma dessas mutações gerar uma sequência de peptídeo diferente da original, que, lembrem, ainda tem a restrição pelo HLA, né? Alelos diferentes de HLA carregam peptídeos diferentes, então, uma mesma mutação em um indivíduo A, que tem um alelo de HLA A, pode não ser carregado no HLA do indivíduo B, né, que tem um alelo B, embora seja a mesma mutação. Então, isso determina aqui que a frequência pode ser maior de neoantígeno quando a gente tem maior carga de mutação. Tá, então, isso aqui tá bem claro, e o nosso problema aqui que a gente vai discutir hoje são os tumores, principalmente, que têm baixa carga mutacional. Então, para esses tumores do lado direito aqui, normalmente existem respostas antitumorais que são estabelecidas. Para os tumores do lado esquerdo, essa quantidade de antígenos é bem menor e, por consequência, a chance de eu ter linfócitos T que reconheçam esses antígenos é muito menor também. Então, isso é uma questão que pautou o desenvolvimento das imunoterapias, por exemplo, né, tumores como melanoma, que tem alta carga mutacional, muitas vezes tem uma infiltração de leucócitos muito abundante, de linfócitos T também incluídos nesses leucócitos, e o tumor, por consequência, faz mecanismos de evasão para atenuar essa resposta imune e continuar crescendo, né? Então, aqui existem circuitos de imunorregulação, e alguns desses que foram descritos são alvos, hoje em dia, de anticorpos monoclonais, como os bloqueadores de CTLA-4, os bloqueadores de PD-1, de PDL-1, né, que renderam o Prêmio Nobel recentemente e são, hoje em dia, uma das espinhas dorsais do tratamento oncológico, né, as imunoterapias com anticorpos de bloqueio de checkpoint, como bloqueio de CTLA-4, aqui no caso do ipilimumab, ou bloqueio de PD-1 ou PDL-1, para o qual existem vários anticorpos monoclonais, como lembrolizumab, nivolumab, enfim, vários MABs que bloqueiam a interação de PD-1 e PDL-1. Então, essa é uma maneira de interromper essa modulação imunológica do tumor. E a outra maneira, mas ela recai sobre o conceito de que você continue precisando ter antígenos que sejam reconhecidos. Se o tumor não tiver carga antigênica, esses bloqueios aqui muito provavelmente têm pouco efeito, né? E aqui é uma grande diferença entre esses dois blocos, como eu falei para vocês, entre esses dois blocos de imunoterapia ou de tumores, né? Os mais imunogênicos e os menos imunogênicos.
Então, vamos olhar um pouquinho o que pode ser feito em termos de terapia celular e terapia gênica aqui nos mais imunogênicos e o que a gente pode fazer nos menos imunogênicos. E por menos imunogênico, eu vou falar muito de leucemia linfoblástica aguda, de alguns linfomas e mieloma múltiplo, mas basicamente a gente vai discutir LLAs de linhagem B, né? A gente vai falar sobre elas mais um pouquinho. Então, o melanoma é o protótipo do tumor imunogênico, tanto para o bloqueio de checkpoint imunológico quanto para as terapias celulares. E o grupo lá do Steve Rosenberg, lá no NCI, há muitos anos, já décadas, na verdade, trabalha com a ideia de excisar fragmentos desses tumores altamente infiltrados por leucócitos, né, como esses melanomas metastáticos, e expandir esses tumor infiltrating lymphocytes, esses linfócitos que estão aqui infiltrando. Lembre, né, mais uma vez, que os linfócitos são clonais, então você consegue fazer fragmentos pequenos, isolar os linfócitos e ficar com aqueles clones que são os que reconhecem o tumor e, por consequência, podem ser expandidos in vitro para quantidades abissais, né, bilhões de células, que podem ser reinfundidas nos pacientes. E esse tipo de eliminação de tumor que a gente está vendo aqui, metástases viscerais, subcutâneas, tumores enormes, né, que necrosam e praticamente caem, né, e o paciente fica curado, esse tipo de resultado pode ser obtido com células autólogas que estavam infiltrando o próprio tumor, expandidas in vitro, infundidas no paciente, se o paciente for condicionado aí com uma imunoterapia, uma quimioterapia de linfodepressão, né, para fazer com que esses linfócitos infundidos expandam mais ainda em vivo, né? Então, essa é a base, né, o fundamento que diz que se a gente tiver células suficientes que reconhecem bem um antígeno, e aqui esses tumores têm a carga antigênica bem alta, a gente consegue fazer regressões importantes de massas tumorais e até curas, né? Mas, de novo, a gente está navegando nesse contexto aqui. Quando a gente vai para esse contexto de tumores pouco imunogênicos, esse tipo de abordagem não serve, porque a carga de mutações que vão ser enxergadas pelo linfócitos T é muito baixa ou virtualmente nula. Então, aqui a gente tem que fazer uma manobra um pouco mais radical para conseguir despertar o interesse ou o reconhecimento por parte do linfócito T, né, do tumor. O tumor aqui está meio invisível para o linfócito T por falta de antígeno, basicamente. E várias coisas foram tentadas, elas estão destacadas aqui em vermelho. Eu, por exemplo, durante meu doutorado, tentei fazer com que a ativação de CD40 fizesse com que as células tumorais apresentassem bem o antígeno em leucemias agudas. A verdade é que nada disso funcionou muito bem até que se desenvolveu esse tópico preto aqui, que são as terapias adotivas com linfócitos T, ou seja, a transferência de linfócitos T para o próprio paciente, modificados geneticamente, com moléculas de CAR. Então, hoje em dia, nesse contexto, a gente tem alguns anticorpos biespecíficos, né, CD3, CD19, como o blinatumomab, e tem as células CAR-T, que a gente vai discutir agora. Então, as células CAR-T, na verdade, são T, linfócito T, CAR, né? O CAR é o receptor quimérico de antígeno, ou Chimeric Antigen Receptor em inglês, daí que vem a sigla. E então, o CAR-T é um linfócito T que expressa um CAR. Hoje em dia existem outras células que expressam CAR também, que a gente vai discutir um pouquinho mais no final. E por que essa molécula tem esse nome? Ela é um receptor quimérico de antígeno, então ela reconhece o antígeno. Aqui, no caso, não vai ser mais um peptídeo que é carregado na molécula do HLA, como a gente viu há pouco. Ele vai ser qualquer substância que esteja na superfície da célula, pode ser uma proteína, pode ser um açúcar, pode ser um lipídio, desde que eu tenha um fragmento de proteína que consiga interagir e reconhecer essa substância. Então, a configuração mais clássica, digamos assim, mais canônica das células CAR-T prevê que esse reconhecimento seja feito por um domínio chamado SFV, que é um Single Chain Fragmento Variável, ou seja, é a porção FAB de um anticorpo, que é aquela porção que reconhece o antígeno, que foi montado como um fragmento variável de cadeia única, né? Então, isso aqui reconhece a mesma coisa que o antígeno reconhece, que o anticorpo reconhece, só que em vez de ter duas cadeias peptídicas, é uma só. Então, agora eu tenho um domínio que reconhece o antígeno na superfície da célula, seja ela tumoral ou qualquer outra coisa, a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente também. Uma alça, uma porção transmembrana e talvez parte do segredo do CAR, domínios que vão estimular esse linfócito, de maneira que quando ele enxergar esse antígeno na superfície da célula-alvo, ele seja ativado, né? E uma vez ativado, se ele for um linfócito efetor, ele vai fazer o que ele tem que fazer da vida, que é, se ele for uma CD4, produzir citocinas, se ele for uma CD8, matar a célula-alvo.
O que é interessante na molécula do CAR? É que agora eu não dependo mais do peptídeo ser carregado naquele alelo específico do HLA, né, ou do MHC. Isso é absolutamente independente, inclusive do tumor estar expressando MHC ou não. Lembrem que a falta de expressão de MHC é um dos mecanismos de escape dos tumores, por parte dos tumores para escapar dos linfócitos T. Esse reconhecimento é com alta afinidade, porque essa porção aqui reconhece o antígeno com alta afinidade, e ele é independente do paciente ter resposta imune prévia contra o tumor. Né? Lembra aquele melanoma altamente infiltrado com linfócitos? Aquele é um tumor com resposta prévia muito intensa. Há tumores que têm resposta prévia zero, e nesses também você pode usar CAR, né? Porque você pode pegar leucócitos agora do paciente, linfócitos circulantes, e botar o transgene para codificar o CAR em todas as células, quantas você quiser, e automaticamente essas células agora se tornam antitumorais. Então, uma coisa importante do CAR, né, é essa cauda que eu falei para vocês, onde estão os domínios de sinalização. E aqui é importante que a gente entenda quais são os pré-requisitos para o linfócito T ser integralmente ativado, funcionalmente ativado, que é uma combinação de dois sinais. O primeiro sinal são cadeias acessórias que fazem a transdução de sinal do receptor célula T, do TCR. Quando o TCR reconhece o seu peptídeo mais MHC cognato, né, ele ativa e dá o sinal 1. E, em geral, as células apresentadoras de antígeno vão primar os linfócitos T virgens, né, naive, através de uma molécula de coestímulo, né, o CD80 ou CD86, que vão ligar nesse sinal 2, que é o CD28. Então, somente na presença desses dois estímulos, o linfócito T se ativa funcionalmente, completamente, e isso é acompanhado, em geral, de citocinas que estão nesse meio ambiente e vão determinar que tipo de programa de diferenciação esse linfócito vai fazer. Tá? Então, do ponto de vista do CAR, o que se fez foi botar a cadeia zeta, né, originalmente, que é aquela cadeia acessória do TCR, para dar o sinal 1, e muito cedo se percebeu que isso ia funcionar melhor se eu desse o sinal 1 mais o sinal 2. Então, na própria cadeia aqui do CAR, se montou como se fosse um Lego, além da cadeia zeta, se colocou na mesma cadeia polipeptídica uma molécula de coestímulo. E aqui se tentou originalmente 4-1BB, ou o CD28, que a gente acabou de falar, né? E várias outras foram testadas. Hoje a gente tem um cardápio aí de várias moléculas que já foram testadas. De maneira que a gente tem um CAR, que é uma quimera, como se fosse, e originalmente eles foram chamados de T-bodies, porque eram como se fosse um receptor de célula T, percebam aqui a cadeia zeta, que é aquela cadeia que transduz o sinal, não faz parte do TCR, mas se acopla e transduz o sinal, e a porção de reconhecimento do antígeno derivado do anticorpo. Então, no início eram T-bodies, e depois se rebatizaram como receptores quiméricos de antígeno. Então, a gente teve o primeiro desenho, que é o CAR que a gente costuma chamar de primeira geração, que tinha só a cadeia zeta. Depois se percebeu que o coestímulo era importante, se adicionou o coestímulo na mesma molécula, percebam que é o mesmo receptor, né? Ele vai ganhando aqui domínios, conforme foi evoluindo, digamos assim, a versão. O CAR de segunda geração são os que estão aprovados hoje em dia para comercialização. Como a gente nunca tem limite, que é mais, né? Se penduraram agora 2 coestímulos diferentes no mesmo CAR, que é o CAR de terceira geração. Nem sempre mais estímulo quer dizer que o linfócito T vai funcionar melhor. Às vezes o estímulo é forte demais e ele acaba morrendo por a ICD, né? Que é a morte induzida por ativação. E existem hoje em dia até os CARs de quarta geração, que a gente chama assim, ou Armored CARs, que são os CARs de segunda geração, e no transgene que você está dando para a célula T, você coloca outros genes que sejam de interesse. Por exemplo, citocinas, receptores de citocina, até anticorpos bloqueadores de PD1, que possam ser secretados, etc., codificados pelo próprio linfócito T. Então, esse é o contexto molecular, né? E agora isso começou a ser testado clinicamente. E o primeiro cara a dar alguma resposta clínica que a gente conhece era um cara anti-GD2, que é um gangliozinho de membrana, né, que está presente em vários tumores diferentes, no caso aqui para tratar neuroblastomas pediátricos, e era um CAR de primeira geração contra GD2 que fez com que metade desses pacientes aqui ou estabilizassem ou regredissem, ao menos parcialmente, essas massas tumorais que eles tinham aqui, né? Mas os casos que realmente fizeram muito barulho e hoje estão aprovados para uso clínico são os casos que reconhecem o CD19. Então, a gente tem esse cara aqui, que tem a cadeia zeta e o
coestímulo CD28, que está aprovado para comercialização por uma indústria farmacêutica, e esse aqui que está aprovado para comercialização por outra indústria farmacêutica com o domínio de coestímulo do 4,1-BB, também conhecido como CD137. Esse aqui é o que a gente usa lá no laboratório, e alguns dados que eu vou mostrar para vocês são feitos com esse cara aqui. Então, eles reconhecem o CD19, e reparem que se eu mudar o coestímulo, muda características do estímulo que eu dou para a célula. Então, a célula persiste mais, ou se ativa mais rapidamente, expande mais em vivo, ou dura mais tempo, né, gera mais memória. Então, é importante isso, porque isso, no desenho do CAR, tem parte da informação que é dada para o linfócito que vai fazer com que ele se comporte de uma maneira ou de outra. Então, por que o CD19 é um alvo interessantíssimo? Primeiro, porque ele é um marcador que está na ontogenia dos linfócitos B, desde o precursor hematopoético, os precursores linfóide comum, até a célula B madura. Ele está expresso em altos níveis, só cai a expressão aqui nas células já terminalmente diferenciadas, plasmáticas. Mas qualquer uma dessas etapas de diferenciação do linfócito B, na qual ocorra uma transformação que gere uma leucemia linfoblástica aguda B, ou uma leucemia linfocítica crônica, ou até um linfoma B, se a expressão CD19 for retida, eu tenho um alvo, né, que eu posso alvejar com as células CAR-T, com um CAR que reconheça o CD19. Então, uma abordagem interessante, porque mesmo a molécula do CAR pode ser, reparem agora, usada em qualquer indivíduo, não depende mais dos alelos de HLA para reconhecimento do antígeno, e, ao mesmo tempo, pode ser usado para diferentes doenças, né? Então, hoje está aprovado para leucemia linfoblástica aguda B e para linfomas B, né? Tem dados interessantes em leucemia linfocíticas crônicas B também, e já foi até testado em mieloma múltiplo, embora a expressão de CD19 seja menor. Existem casos para outros alvos de compartimento B, como CD20, a gente tem aqui no laboratório para CD19, CD20. Existem casos para CD22, que não está representado aqui, mas que também está expresso em células B. E existem casos para mieloma múltiplo, vários alvos, CD138, CD38 e BCMA, cujo CAR está aprovado também para uso clínico por agências reguladoras. A gente vai voltar a isso daqui a pouquinho. Então, os resultados de CAR para CD19 são interessantíssimos. Por exemplo, aqui um CAR de segunda geração, esse aqui é o grupo do NCI, mostrando o linfoma não Hodgkin tendo as células tumorais sendo eliminadas completamente, com um efeito colateral interessante, que é uma linfopenia B, né? O marcador CD19 está presente, é um marcador de linhagem, não é um marcador exclusivo do tumor, então ele também está presente nas células B normais, saudáveis, né? Então essas células são eliminadas também e muitos dos pacientes ficam com uma linfopenia B, né, seletiva, e precisam de reposição de imunoglobulina por conta disso. Esses aqui são os dados do grupo da Pensilvânia, mostrando a eliminação de células de leucemia linfocítica crônica B, CD19, com o mesmo CAR que a gente usa aqui. E reparem, um paciente com leucometria altíssima, refratário a bendamustine e rituximab, com anticorpo anti-CD20, recebeu em torno de 50 milhões de células CAR-T e eliminou o tumor completamente, 2 quilos de tumor em cerca de 20 dias. Então, são resultados realmente muito impressionantes, com potência clínica muito importante. As taxas de resposta, então, para leucemias agudas B variam de 85% a 90%. Praticamente metade desses pacientes vai sustentar essa resposta a longo prazo, né? E em linfoma, isso está em torno de 60% a 65%. E isso vem acompanhado, em geral, da síndrome de liberação de citocinas, que é a ativação maciça desses linfócitos T, que fazem com que eles produzam citocinas, ativam macrófagos que produzem outras citocinas, e muitas vezes o paciente tem que ser tratado com bloqueadores de interleucina, do eixo de sinalização de interleucina 6, como tocilizumab. E aqui também não está destacado, mas é importante, muitos pacientes têm neurotoxicidade, é outro efeito colateral bem importante e bem comum nos pacientes tratados. Tá? Então, esses são os mecanismos aqui, ou em que momento aparecem cada um desses efeitos adversos, para vocês verem, né? Em geral, vai ser uma toxicidade por síndrome de liberação de citocina mais precoce, que coincide com o pico de expansão dessas células em vivo, e depois essas células diminuem, né? Ou retraem o pool. E a toxicidade, neurotoxicidade, pode ser aqui mais precoce ou até um pouco mais tardia. E existem vários mecanismos de intervenção aqui para tentar
bloquear os conhecidos e já usados são o bloqueio de interleucina 6 para síndrome de liberação de citocina, do receptor de interleucina 6, e para neurotoxicidade parece que a IL-1-alfa é importante, então o anakinra pode ser aplicado, pode ser importante nesse contexto. Esses dados levaram à aprovação pelo FDA de primeiro um e depois mais de um produtos de CAR-T anti-CD19, né, e mais recentemente de CAR-T também anti-BCMA, com base nesses resultados aqui, por exemplo, reparem, a taxa de resposta de mieloma múltiplo a esse produto anti-BCMA, dose-resposta, né, doses altíssimas aqui, com os pacientes todos respondendo, né, boa parte desses pacientes vão sustentar a resposta, e alguns deles vão perder a resposta por conta até da liberação de BCMA, por conta de algumas proteases que clivam o alvo e liberam. Então, a gente tem, mas o benefício é incontestável, e isso aqui está aprovado. Reparem que as aprovações muitas vezes são fundamentadas em ensaios clínicos com número de pacientes bem reduzido, né? Então, essa é outra característica importante das CAR-T. Então, isso aqui é a aprovação pela FDA do BCMA, né? E hoje em dia a gente tem essa coleção de produtos aprovados nos Estados Unidos e dos quais esses dois destacados em vermelho estão aprovados aqui no Brasil também, né? O preço médio desses produtos é 300 a 500 mil dólares, só o custo do preparo das células nos Estados Unidos, e aqui no Brasil está se discutindo, mas parece que esse produto aqui deve entrar com alguma coisa entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais, só o preparo das células, tá? Como é que isso é produzido, então? É um processo de retirada de leucócitos e de manipulação em laboratório, que pode ser feito em sistemas abertos, ou seja, frascos, né, manipulados em cabines de estéreis de fluxo laminar, ou sistemas fechados, que são frascos fechados, que não entram em contato com o ambiente, que podem ser manuais, né, ou seja, você manipular, ou automatizados. Então, isso aqui é só para dar uma ideia para vocês, o processo em geral é esse. Por uma leucoférese, você coleta os leucócitos, pode purificar ou não os linfócitos T, vai estimulá-los em geral, porque a transferência, se for feita com um vírus que vai entregar o gene para a célula, ela acontece melhor se a célula estiver em ciclo celular. Então, isso vai ser feito em geral com anticorpos ligados a esferas, geralmente anticorpos que vão ligar no TCR e no CD28, vão prover aquele sinal 1 e sinal 2. Essas células, então, são cultivadas, e aqui o tempo de cultivo varia, e a gente vai discutir isso, na presença de diferentes citocinas, que também vão impactar o fenótipo da célula no final. Elas passam a expressar o transgene, é feito todo o controle de qualidade, agora as células estão liberadas para infusão. Se isso aqui for preparado em uma planta centralizada, uma fábrica, digamos, de células, isso aqui vai ser congelado nesse momento, ou vai ser até a fresco enviado para essa central, e quando terminar o processo de preparo, essa célula vai ser congelada e devolvida para o centro, que vai só infundir isso aqui na beira do leito, e essas células agora dentro do corpo vão circular e encontrar o tumor para eliminar, certo? Então, isso pode ser feito, reparem que é muito parecido com a maioria dos dispositivos de alta tecnologia que a gente tem, diferentes componentes que podem variar. Então, aqui, nas células CAR-T, o desenho do CAR pode ser diferente, a combinação de citocinas que eu uso pode ser diferente, a maneira de ativar o linfócito pode ser diferente, o tipo de vetor que eu uso para levar o transgene pode ser diferente, né? E tudo isso vai impactar a performance da célula CAR-T, assim como cada um dos componentes impacta a performance no telefone celular que a gente tem aqui, por exemplo, tá? Então, esse aqui é um frasco, por exemplo, que é o que a gente usa aqui, que é um frasco fechado, que não tem contato com o exterior, né? Mas é uma manipulação manual que a gente tem que fazer. E existem também opções de sistemas fechados, como esse aqui, onde você coloca as células e ele faz toda a mistura do vírus, cultiva as células, vê os parâmetros e no final separa as células para uso. E tem outros, né? Como esse aqui, que chacoalha a célula, né? Wave, que chama, que você chacoalha a célula durante muitos dias, isso vai sendo o lugar onde você cultiva as células dentro dessa bolsa, ou até isso aqui é uma visão um pouco mais futurística, que é esse casula, que é esse Cocoon, né, o nome dessa plataforma, onde você bota as células nesse cassete e ele vai misturando e aquecendo e botando os nutrientes e monitorando as células. Isso pode ser montado, inclusive, em plataformas onde você pode botar serialmente, né? E isso aqui é uma visão bem perturbadora, parece que os filmes de ficção científica, onde você cultiva os seres humanos, no caso aqui, cada casulinho desse está cultivando células para um paciente diferente. Tá? Então, a gente está nesse nível de sofisticação de automação que eu acho bem
fascinante e, ao mesmo tempo, desafiador. Mas, voltando aqui para o processo, vamos dar uma olhada um pouquinho mais no zoom de como é que isso é feito. Aqui a gente tem várias coisas que eu falei para vocês que podem ser mudadas, e uma delas, que eu acho que é bem relevante para a discussão de hoje, é que você pode transferir o gene que codifica o CAR com vetores retrovirais ou lentivirais, isso aqui derivado de HIV1, isso aqui derivado de um retrovírus associado a uma leucemia murina, ou vetores não virais, como é o caso dos transposons. Lembra, o transposon é aquele elemento de transposição que sai de uma região do genoma e vai para outra. A gente, por exemplo, usa esse sistema aqui porque a gente, dessa forma, não precisa produzir um vírus para entregar isso para a célula, e o motivo pelo qual a gente escolheu isso é porque, para produzir esse vírus aqui, suficiente para atender talvez uma centena de produtos a serem preparados, você tem uma fila hoje em dia de 4 a 5 anos, talvez isso encurte um pouquinho em breve, e você tem um custo que pode chegar a mais de €1 milhão, né, só para preparar esse vírus com qualidade clínica para ser usado. Esse vírus vai carrear, então, o transgene do CAR, como eu falei para vocês, e agora o CAR vai ser expresso na membrana do linfócito T, né? Essa etapa aqui, hoje em dia, é limitante, tem um gargalo de produção de vírus, né, em vários lugares. E a gente usa essa plataforma que eu mencionei, que é não viral, é um transposon chamado de Sleeping Beauty, a Bela Adormecida, porque ele era um transposon que tinha degenerado no organismo de origem dele, por mutações não funcionava mais e por engenharia reversa, né? Foram mutando ele até que ele voltou a funcionar, então deram esse nome engraçadinho. Mas a verdade é que você tem agora um plasmídio com essas sequências flanqueadoras do teu transgene de interesse, no caso da gente o CAR, e uma transposase que vai cortar esse segmento gênico e vai inserir ele no genoma da célula. E é importante que esse CAR seja entregue de maneira integrativa no genoma da célula, porque o linfócito T prolifera muito. Então, se ele for epistomal, ou seja, não integrado no genoma, conforme a célula T vai proliferando, você perde o transgene e perde a expressão do CAR. Isso aqui já foi usado clinicamente por um grupo lá em Houston, lá no MD Anderson, né, com resultados bem interessantes para CAR-T MCD19, e isso aqui está publicado aqui nesse JCI, e também pelo grupo onde eu fiz parte do meu doutorado, em Monza, na Itália, onde eles fazem um CAR para CD19 também, tratando pacientes pediátricos com leucemia linfoblástica aguda B, com resultados também muito interessantes. Então, a gente tem um sistema de transferência gênica que funciona muito bem, que é muito consistente e custa, talvez, aí, 1/10 do que custa preparar um vetor viral. E com esse sistema, a gente consegue agora promover a expressão do CAR em linfócitos T, muito bem, aqui é um dado já nosso, de quase 10 anos atrás, um CAR anti-CD20, e essa célula CAR-T que tem o CD20 na membrana consegue matar muito bem a célula-alvo CD20 positiva, mas o equivalente dela, que foi cultivada da mesma forma, mas não recebeu o CAR, mata muito mal a célula-alvo. Então, eu vou mostrar alguns dados para vocês daqui a pouco, e o controle sempre vai ser a célula, para a célula CAR-T, que tem um CAR que reconhece o antígeno, o controle vai ser a célula do mesmo doador humano, que foi modificada, né, foi cultivada, mas não recebeu o gene do CAR, né? Esse é o melhor controle que a gente pode ter. Então, a gente decidiu inovar em algumas das etapas de produção de CAR-T, substituindo os vetores virais por não virais e substituindo esse cultivo, que originalmente era feito por 20, 30 dias da célula, por cultivos de maneira um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês essas inovações, está tudo dado que está publicado, quem quiser depois conferir os artigos, está disponível. Então, a gente tem essas duas inovações aqui que a gente tem trabalhado, que tem como alvo fazer essa terapia, esse preparo das células ser mais barato, com a mesma eficiência e mais simples, né? A gente está muito preocupado em como dar acesso aqui no Sistema Único de Saúde. Então, o que a gente faz? A gente pega leucócitos, né, células monucleares de doadores e de pacientes, e para forçar a entrada do plasmídio que codifica o CAR e do plasmídio que codifica a transposase, né, que vai cortar o transgene e inserir no genoma, a gente dá um choque na célula, a gente faz uma eletroporação, né, esse é o nome. E aí abre um poro, esse plasmídio vai para o núcleo e agora ele é cortado aqui, inserido no genoma da célula. De maneira que, se eu esperar algumas horas, eu começo a ver a proteína sendo produzida, né, o receptor na membrana da célula, e a partir daqui eu posso fazer várias coisas diferentes. Eu vou contar para vocês 3 histórias muito curtinhas, que são o que a gente faz com as células in vitro, né? Então, uma delas é que a gente pode cultivar essas células na presença de uma linhagem de células B, que foi transformada
pelo Epstein-Barr vírus, então está imortalizada, digamos assim, e ela continua sendo o linfócito B, então tem o CD19, que é enxergado pelo CAR, e ao mesmo tempo ela apresenta para o linfócito T, para ser reconhecido pelos seus TCRs, antígenos do Epstein-Barr vírus, né? Então aqui a gente faz um protocolo de cultivo dessas células por 12 dias, e sempre eu vou mostrar para vocês o dado de validação dessas células, que é enxertar camundongos imunodeficientes com leucemias humanas, CD19 positivos, e tratar esses animais com as células T, CAR-T, geradas a partir de células humanas também, de linfócitos de indivíduos, né, saudáveis ou de pacientes. Então, essa é uma história uma maneira de gerar essas células, com uma vantagem interessante que eu tenho linfócitos T que reconheçam agora o CD19 através do CAR e antígenos virais através dos seus TCRs. A outra maneira que a gente tem é usar aquelas esferas revestidas por anticorpos entre CD3 e CD28, de maneira a estimular esse linfócito para que ele prolifere e expanda numericamente. E no final da expansão, que é um protocolo mais curto, aqui de 8 dias, eu vou testar se elas funcionam bem contra o tumor. E a vantagem, digamos assim, de usar esse sistema não viral, né, uma das vantagens é que na verdade, quando eu dou o choque para a célula, ela já recebeu o transgênio. Então, eu não tenho por que nem cultivá-la in vitro. Eu poderia usá-la imediatamente, em cerca de 4 a 24 horas, para tratamento, né? Por que 4 a 24 horas? Porque em 4 horas o transgênio ainda não está sendo expresso, e se eu esperar 24 horas, eu já sei quais células estão expressando o transgênio, receberam o gene e estão expressando o transgênio, né? Isso é o que a gente convencionou chamar de protocolo point of care, porque, em teoria, ele poderia ser feito na beira do leito. Retira a célula, eletropora, lava e devolve para o paciente, né? Então, eu vou contar essas 3 histórias e por que a gente fez cada uma dessas coisas. Eu vou começar com essa aqui, que é a primeira, que a gente fez em conjunto com o pessoal lá do Boldrini e da Unicamp, né, ambos em Campinas. Então, reparem, quando eu eletroporo a célula, essas células passam a expressar o CAR de maneira muito eficiente. E agora eu expando elas com essa linhagem transformada pelo EBV que eu mencionei para vocês. E eu termino com esse produto que é, digamos assim, biespecífico. Reconhece o CAR reconhece o CD19 e reconhece o antígeno antiviral. Por que isso é importante ou potencialmente relevante para a gente? Porque um dos contextos de tratamento de CAR-T é em pacientes com leucemias, que receberam, inclusive, transplantes de precursores hematopoéticos, né? Transplantes de medula. Eles são imunossuprimidos depois desse transplante, justamente para que o enxerto não rejeite o indivíduo, e quando isso acontece, você tem muitas reativações virais, né? Então, é muito comum, aqui no INCA, a gente fez todo o levantamento, por exemplo, pacientes com doença residual mínima ainda da leucemia e reativação de vírus mais diversos, Epstein-Barr vírus, BK vírus, citomegalovírus, adenovírus, né? Então, a gente tem trabalhado um pouco essa ideia de gerar um produto que possa ser usado em diferentes indivíduos. E olha o que acontece quando eu gero essas células desse jeito. Então, aqui em azul, eu estou mostrando para vocês as células que foram expandidas com a célula estimuladora, mas que não receberam o CAR. Em vermelho, as células que foram expandidas, mas que receberam o CAR anti-CD19. E eu, botando essas células para matar um alvo que não tem o EBV, mas tem o CD19, vocês veem que a célula CAR-T mata muito bem. A célula que não recebeu o CAR mata de maneira muito menos eficiente. Se a célula-alvo tem tanto o Epstein-Barr vírus quanto o CD19, as 2 células que eu gerei matam igual, com a mesma eficiência, porque ambas são capazes de, através do seu TCR, reconhecer os antígenos virais. O CD19 deixa de ser importante. E se a célula-alvo não tem nem o Epstein-Barr nem o CD19, nenhum dos 2 produtos mata bem, como esperado, né? Então, essa aqui é uma demonstração de especificidade que segue o que eu gostaria. E agora vamos ver se esse gato caça o rato dentro do camundongo. Então, a gente enxerta o camundongo imunodeficiente com a leucemia humana. Essa leucemia tem um marcador que eu consigo, uma proteína fluorescente que eu consigo controlar. E, às vezes, a gente coloca, inclusive, uma proteína que faz bioluminescência. Então, eu consigo, filmando o camundongo, ver quanta luz esse camundongo emite e, com isso, calcular quanto tumor ele tem. E depois vou tratar esse camundongo com salina ou com as células expandidas, mas sem o CAR, ou com as células CAR-T, né, expandidas com CAR. E o que acontece é bem interessante, aqui a leucemia circulante cresce muito, né, o percentual de células leucêmicas na periferia, até que os animais morrem. Se eu tratar com as células MOC, que a gente chama que são as cultivadas sem o CAR, eu faço um controle da leucemia na periferia, mas não impeço que ela infiltre o sistema nervoso central e os animais morrem da mesma forma. Mas se eu injetar as células CAR-T, eu controlo muito bem a leucemia
tanto no sistema nervoso central quanto na periferia, e metade desses animais praticamente está curada. A gente seguiu eles aqui por 4 meses e depois sacrificou porque não fazia sentido, né? Eles nunca apresentaram leucemia, não fazia sentido continuar mantendo eles em cultivo, em laboratório. Então, essa é uma situação onde eu tenho essa biespecificidade. E a gente agora está empurrando, levando isso mais à frente. Tem um aluno que está em Baylor, lá em Houston, pegando o protocolo de geração dessas células T, não contra um antígeno viral, mas contra uma coleção de antígenos, de peptídeos derivados de vários vírus. Então, são células que a gente chama multiespecíficas, né? Então, a gente gera um produto onde tem vários clones de linfócitos T, cada vários clones reconhecendo antígenos virais diferentes. De maneira que eu tenho um produto que eu posso usar para tratar reativações virais as mais diversas. E tem uma vantagem bem interessante: quando você expande as células T desse jeito, você restringe o repertório de TCRs, de maneira que eles não façam mais doença do enxerto quanto hospedeiro. Então, eu poderia usar, a princípio, em vários receptores diferentes, um mesmo produto gerado, desde que o receptor compartilhe o alelo de HLA que apresenta o antígeno viral imunodominante, né? Então, a gente fez todo esse mapeamento aqui para ver a partir de quantos doadores, e a gente tem alguns doadores que têm produtos congelados, linfócitos foram recolhidos para fazer infusão em paciente, mas o paciente faleceu antes, esses linfócitos estão congelados e estão tipados por HLA, e a gente fez todo o cálculo que, expandindo células multivirais a partir de 7 doadores, a gente conseguiria tratar praticamente todas as reativações virais que ocorreram no INCA nos últimos 3 anos, né? Então, esse é um produto que a gente está gerando agora aqui no laboratório. Vou contar agora a segunda história, que é mais curtinha ainda, que é a ativação dessas células T in vitro com aquelas BIDs, né? Anti-CD3, CD28, e fazendo essa expansão, a gente enriquece agora as células para o percentual de células que expressam CAR, aqui, né? Termina basicamente com linfócitos T, ao final da expansão, e muito interessante, a gente termina com uma população de linfócitos T de memória, que a gente chama, que é um fenótipo, memória central, que é um fenótipo muito interessante, porque depois, em vivo, essas células diferenciam em células efetoras, né? E dessa maneira sustenta a resposta antitumoral, né? Lembra que o linfócito T, quando enxerga o tumor, a célula CAR-T, quando enxerga o tumor, prolifera muito e diferencia. E se eu usar células terminalmente diferenciadas, elas matam o tumor, mas não sustentam a resposta. Se eu usar células de memória central, ou stem cell memory, elas sustentam essa resposta por mais tempo, de maneira a garantir um efeito antitumoral mais duradouro. Então, a gente tem um fenótipo muito favorável com esse protocolo que a gente tem. Essas células matam o tumor de maneira muito eficiente, produzem as citocinas que a gente esperaria. E, se a gente for agora tratar esses animais com as MOC, né, estimuladas e expandidas, mas sem receber o transgênio CAR, ou as células que receberam CAR, a gente vê aqui, isso aqui são vários camundongos enxertados com a leucemia, que produz bioluminescência, então é um imaginamento com a câmera de alta sensibilidade, o heatmap aqui, quanto mais vermelho, mais tumor, e a gente vê aqui que os animais desenvolvem tumor, aqui está a bioluminescência compilada, e até morrerem, né, porque já não aguentam mais, aqui os animais, depois de 20 e poucos dias, já morreram todos, menos no grupo que foi tratado com as células CAR-T, com um controle bem importante do tumor e um ganho de sobrevida. Tá? Então, esse protocolo aqui, que é o mais simples, digamos assim, que não usa uma célula estimuladora e tal, é o que a gente já está financiado pelo Ministério da Saúde para fazer um ensaio de fase 1, né, com 8 pacientes aqui. É um CAR anti-CD19, e a gente deve fazer isso ao longo do ano de 2023. Se tudo der certo, a gente está fazendo todo o escalonamento do processo e vai fazer o dossiê regulatório, fazer tudo direitinho como tem que fazer para ter aprovação e fazer o tratamento desses 8 primeiros pacientes. Esses 2 processos que eu mostrei para vocês, eles passam todo esse circuito aqui de expansão, ativação, expansão das células, né? Mas lembra que eu falei que eletroporando, eu poderia pegar as células até não ativadas, né, e usar naquele protocolo point of care. E um aspecto importante do point of care é que eu cultivo essas células por um período mínimo, né? A gente já sabe que quanto mais tempo eu tiver uma célula CAR-T, ou um linfócito T em geral, nem precisa ser o CAR, em cultivo, em laboratório, pior ele vai performar depois em vivo, porque ele fica mais terminalmente diferenciado e muitas vezes assume um fenótipo que a gente chama de exausto, ou seja, ele se torna não responsivo depois ao antígeno por qual ele deveria responder. Então, encurtar esse processo de cultivo é muito importante, né? E isso
foi mostrado por alguns grupos já, por exemplo, esse grupo aqui mostrou que se eu cultivar as células por 9 dias, ela controla o tumor de uma maneira muito mais eficiente do que se eu cultivar a célula T por 3 dias em laboratório. E aqui a gente tem a possibilidade de cultivar essas células por poucas horas, não chega nem a um dia, né, fazendo essa eletroporação e, por que não, infundindo imediatamente no paciente. Então, esse protocolo Point of Care, a gente, claro, foi validar ele no modelo em vivo, pré-clínico, de camundongo, que é o mesmo modelo que eu mostrei para vocês já. Então, a gente eletropora e infunde as células no animal que estava previamente enxertado com tumor. E vocês vão ver aqui que a gente tem um controle da carga tumoral, esse aqui é o percentual de células tumorais circulando no sangue, ou na medula, ou no baço, ou no fígado, e a gente vê que praticamente todos os tecidos têm um controle muito bom da carga leucêmica se eu usar essas células point of care recém-eletroporadas, infundidas. Isso leva a um ganho de sobrevida bem importante nesses animais, né? Claro que, para que isso aqui seja escolhido em detrimento disso, isso aqui tem que funcionar, né, em nome da praticidade, isso aqui tem que funcionar pelo menos tão bem quanto isso aqui, né? Então, essa comparação que a gente foi fazer nesse próximo experimento, e a gente vê aqui, esse aqui é o fenótipo das células, mas a gente vê que as células CAR-T geradas pelo protocolo Point of Care ou pela expansão de 8 dias, aquele protocolo mais canônico, controlam com a mesma intensidade a leucemia em diferentes órgãos, e leva a um ganho de sobrevida da mesma dimensão. Aqui a gente usou doses limitantes muito pequenas de células CAR-T, porque a gente queria amplificar a chance de a gente ver uma resposta entre os dois protocolos. A cinética de ganho de sobrevida aqui é muito parecida, se alguma tendência houver, é a favor do protocolo Point of Care, né? Então, esse trabalho aqui ganhou o prêmio de melhor inovação em oncologia do ICESP em 2020. Foi o trabalho de mestrado da Luísa Abdo aqui no nosso grupo, está publicado já na Oncoimmunology. E como eu transferi o transgene, eu posso transferir pacotes de transgene, né, fazer o CAR de quarta geração, como a gente falou. Então, aqui, por exemplo, a gente colocou um CAR e colocou um receptor de interleucina 15 que sinaliza para ele mesmo e faz com que essa célula fique independente de alguns fatores que ela precisaria receber para se ativar e expandir em vivo. E a gente vê que, fazendo essa manipulação, essa célula CAR-T, que além do CAR tem a IL-15, leva a um controle do tumor melhor até do que as células que só têm o CAR são capazes de fazer. Então, a gente pode ir melhorando aqui esse protocolo, aqui um ganho de sobrevida também pode ir melhorando esse pacote gênico que a gente dá para a célula, de forma que ela ganhe mais potência, né? Então, o resumo aqui do que eu queria mostrar para vocês, esse foi aqui esses 10, 15 minutos de dados da gente, que a gente tem esse protocolo agora das células, digamos, bifuncionais e provavelmente polifuncionais muito em breve contra vários vírus e contra o alvo do CAR. A gente tem um protocolo mais canônico que a gente vai usar em vivo aqui nos pacientes muito em breve, e a gente tem essa estratégia Point of Care que tem uma possibilidade de ser muito mais rápida para produzir. Reparem que aqui eu ocupo a sala de cultivo, né, em grau clínico, né, que é super cara de manter por talvez 1 ou 2 dias, aqui eu ocupo isso aqui por 8 a 10 dias, né? Isso dá um ganho de escala. E certamente um protocolo que é muito mais custo-efetivo, se a gente for fazer esse cálculo. Bom, eu vou terminar aqui, talvez os últimos 5 minutos, com as tendências que eu acho do que vai acontecer no campo das células CAR-T. Então, uma das coisas importantes tem um esforço enorme de fazer isso funcionar em contexto de tumores sólidos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem para gliomas, CAR anti-GD2 sendo testados, CAR que são anti-receptor de interleucina 13 sendo testados. No caso aqui é uma configuração bem interessante de CAR. Como o tumor tem um receptor da interleucina 13, a porção do CAR que vai reconhecer o tumor não é mais um SFV, é um pedaço da própria interleucina 13, que vai interagir com o receptor que está na célula tumoral. E aqui a gente vê, por exemplo, nesses gliomas, regressões de massas tumorais se as células CAR-T forem injetadas no tumor. Então, um dos problemas aqui é fazer a célula chegar ao tumor. Isso pode ser resolvido com injeção local, e tem outros grupos tentando fazer manipulações outras para fazer essa célula chegar bem no tumor. Outros alvos que têm sido alvejados aqui por tipo tumoral ou por tecido, diversos antígenos de superfície sendo alvejados, alguns repetidos em vários tipos de tumor diferentes. Então, de novo, um CAR, por exemplo, para pulmão contra CA ou contra HER2 pode ser usado num tumor gástrico também, e por aí vai, né? A gente tem aqui uma tendência importante, e talvez um dos antígenos
xodó aqui, digamos assim, seja a mesotelina, porque está expresso realmente numa fração importante de vários tipos de tumores diferentes, principalmente mesoteliomas, né? Daí vem o nome, e alguns casos de mesotelina têm mostrado resultados interessantes. Uma outra tendência é não só CAR-T, mas CAR-NK, por exemplo, células natural killer, que são modificadas com CAR também, e tem esse estudo clínico aqui do grupo do MD Anderson mostrando um estudo pequeno, mas com dados muito interessantes, mostrando duas coisas, né? Uma taxa de resposta parecida com das células CAR-T antes do CD19 e, ao mesmo tempo, as células NK sendo usadas de maneira com doadores não aparentados, não relacionados. Então, poderia ser uma célula NK que possa ser usada em diferentes indivíduos, isso é uma vantagem também, e com um perfil de produção de citocinas e de síndrome de liberação de citocina muito menos danoso do que o das células CAR-T. E talvez, por último, aqui as células CAR-T universais, né, que são, na verdade, assim como eu mencionei, as células antivirais que podem ser usadas em vários indivíduos, há um esforço de mudar esse modelo hoje em dia, que é de um serviço de pegar a célula T do indivíduo, modificar geneticamente e devolver para o próprio indivíduo, para transformar essa célula num produto biotecnológico, num produto de prateleira, digamos assim, ou de freezer, né, de nitrogênio líquido, que possam ser células que estão lá prontas para o paciente chegar e ser infundido com elas imediatamente. Reparem que naquele modelo centralizado, onde a célula vai para uma fábrica centralizada e volta, isso demora de 25 a 30 dias para voltar. Alguns pacientes não chegam lá, né? O modelo de produção local, como que a gente vai fazer, requer aí 10, 15 dias também, né? Esse modelo aqui permite infusão imediata. E o nosso modelo point of care também. Mas o que é importante aqui é que você tem que fazer com que essa célula T de um doador saudável, que não é relacionado e compatível com esses indivíduos, possa ser usada nesses indivíduos. Isso é feito, em geral, por ferramentas de edição genética, desligando o receptor da célula T, o TCR, que é a molécula que define um linfócito T como linfócito T. Então, você, por ferramentas, isso já foi feito com zinc finger nuclease, já foi feito com TALEN, e hoje em dia é feito com CRISPR. Você desliga o TCR, você pode desligar outras moléculas de interesse também, você pode desligar o HLA, pode desligar outras moléculas, e agora essa célula está desprovida de especificidade, você confere a ela a capacidade de reconhecer o tumor, transferindo o CAR, né? Então, é um produto extensivamente manipulado, né? E essa criança aqui, essa menina, foi tratada, por exemplo, com um produto desses, gerado, para quem tiver curiosidade, está aqui a publicação por um grupo lá de Londres, que nocauteou o TCR e o CD52, e nocauteou o CD52 porque essa paciente foi condicionada com alemtuzumab, com anticorpo anti-CD52, né? E aí ela, linfopênica, foi tratada com essas células que não tinham TCR CD52, mas tinham um CAR anti-CD19. E é uma tendência, talvez, que a gente ainda não está vendo, mas que deve surgir em breve, é a possibilidade de eu fazer esse delivery dentro do organismo. Tem alguns grupos trabalhando com vetores lentivirais para entrega em vivo, que vai transduzir, né, transferir o transgene para a célula T em vivo, e outros grupos trabalhando com vetores não virais, por exemplo, esse arcabouço de açúcar, decorado com anticorpo anti-linfócito T, que carrega o transposão. Então, isso vai lá dentro do organismo, passa a ser um fármaco que você injeta, dentro do organismo transfere o transgene para o linfócito T, e o linfócito T agora, em vivo, passa a expressar o CAR e começa a caçar a célula tumoral, eliminar esse linfócito tumoral no modelo aqui pré-clínico. Então, isso aqui está publicado, ainda tem que amadurecer, mas a gente tem aí uma tendência a que isso aconteça e, dessa forma, evitaria completamente qualquer manipulação ex vivo. Então, isso aqui ainda não está maduro, mas deve chegar. E, por último, a gente tem CAR fora do contexto oncológico. Por isso que eu abri dizendo que, hoje em dia, em oncohematologia, isso está muito presente, vai certamente ter seu valor nos tumores sólidos e talvez tenha seu valor fora do contexto oncológico. Então, percebam que o CAR é uma maneira de você reconhecer e eliminar células que expressam uma determinada substância na superfície. Então, aqui, por exemplo, esse grupo fez um CAR contra células senescentes, né? Viu que esse antígeno aqui, o UPAR, estava presente na superfície de células senescentes e fez um CAR contra células senescentes, matando células senescentes e revertendo certas situações onde senescência está associada à disfunção, uma disfunção tecidual. Esse grupo aqui fez um CAR contra FAP. FAP é uma proteína que está expressa em fibroblastos ativados e conseguiu, em modelo de fibrose cardíaca, fazer uma reversão da fibrose cardíaca e uma reversão da perda de função cardíaca com CAR que reconhece o FAP.
tá? Então, isso aqui é bem interessante também. E esse grupo aqui fez uma abordagem muito interessante para a doença autoimune. Aqui, de novo, um desenho diferente do CAR. Ao invés de ter um SFV, ele colocou o próprio antígeno, que é alvo dos linfócitos B autorreativos. De maneira que o linfócito B autorreativo, quando reconhecer a célula T, liga o CAR e ativa a célula T, e você elimina só aqueles clones que são autorreativos, mas deixa o resto do repertório B, né, intocado. Muito interessante. Então, a gente tem esses contextos para doenças, digamos assim, crônicas e para doenças infecciosas. Certamente, várias infecções que a gente tem levam à expressão de membrana de proteínas espuras ou à presença de substâncias como beta-glucanos, né, no caso de alguns fungos, que podem ser alvejados por células CAR-T. Né? E aqui, de volta para doenças autoimunes, além da possibilidade de depletar o compartimento B todo com CAR anti-CD19, lembra da linfopenia B, que a gente já mencionou, ou com a desmogleína, aqui, depletar só clones específicos autorreativos. Se você não tem um bom antígeno identificado e tem uma situação um pouco mais complexa, você pode simplesmente redirecionar linfócitos T reguladores, que, ao invés de atacarem a célula-alvo, vão fazer uma regulação da resposta imune local. Então, aqui, por exemplo, um CAR anti-TNP ou um CAR anti-CA, que vai reconhecer o antígeno no sistema digestivo, redirecionando o linfócito T regulador para que ele agora imunorregule aquela resposta e diminua a inflamação naquele tecido. Isso vale aqui, já foi validado em modelos pré-clínicos para o sistema digestivo e também para o sistema nervoso central. Né? Então, acho que aqui a gente tem a possibilidade muito grande que se abre, né? Então, acho que esses cartéis que a gente está vendo são só a ponta do iceberg. Então, isso aqui está tudo numa revisão que a Mariana Mazza, aqui do meu grupo, escreveu, que a gente publicou no ano passado, para quem tiver curiosidade. Então, vou encerrar aqui, né, dentro do tempo protocolar que o Juliane me pediu, só dando aqui os créditos ao pessoal do grupo, da gente, que gerou esses dados que eu mostrei para vocês, aos nossos colaboradores, os mais diversos, e as agências de fomento, né, que tem que ser mencionadas, que é importante, né? A gente está num momento bem difícil de financiamento, no geral, mas esse filão aqui está tendo muito investimento, que é uma coisa que eu acho que é importante. E vou terminar aqui só dizendo que a gente tem um site lá do laboratório, a gente discute essas questões aqui de oncoimunologia, biologia sintética, imunoterapias. Quem tiver curiosidade pode ir lá visitar, tem os projetos, as publicações, mas tem um blog também onde a gente comenta alguns desses trabalhos que têm saído recentemente, que a gente acha que sejam relevantes. Tá? Então, vou terminar aqui com essa figura belíssima. Isso aqui é uma microscopia de alta resolução, feita aqui na Fiocruz, no laboratório do Zilton Vasconcelos, pela Maíra Carneiro, que era minha aluna de mestrado, que mostra duas células CAR-T aqui interagindo com essa célula leucêmica e liberando esses grânulos em vermelho, que são os grânulos citotóxicos que vão matar essa célula. Então, isso aqui é uma foto do que acontece realmente desse processo das células T atacando a leucemia aqui. Então, Roberto, acho que era isso aí que eu tinha para compartilhar e eu vou ficar muito feliz aí de discutir com vocês qualquer aspecto que vocês julgarem que pode ser interessante. Tá? E agradeço de novo muito o convite aí por parte de vocês. Martin, realmente fantástica a tua apresentação, não só pela ciência que tu nos mostraste, mas até pelo fato da gente mostrar algo que está sendo feito num laboratório brasileiro e que nós estamos aí, né, acompanhando de uma maneira muito próxima todo esse desenvolvimento tecnológico. Aí. Eu achei realmente fantástico e, como eu tinha dito antes, a tua didática em explicar isso é realmente admirável. Eu vou tomar liberdade, obrigado. Vou tomar liberdade de convidar um acadêmico, o professor Jorge Neumann, aí, Dr. Jorge Neumann, para nos comentar aí ou fazer alguma pergunta, porque é uma área, acho que certamente ele tem o maior interesse, a maior intimidade também. Então, professor Neumann. Obrigado, Roberto. Eu tenho que agradecer a ti por essa oportunidade de trazer o Martin aqui. Foi uma aula fantástica, uma coisa incrível. Digo sem receio nenhum, foi provavelmente uma das melhores aulas que eu assisti nos últimos anos. Eu fiquei encantado com o que está acontecendo aqui. Tenho muitos amigos lá na Fiocruz, então, mas esse ponto de hoje foi muito, muito legal e eu gostei muito de ter a oportunidade de estar assistindo isso. Obrigado, Martin, obrigado
Juliane, por ter nos trazido aqui. Eu, sendo um imunologista de transplantes, fora essa coisa quase de ficção científica que a gente está vendo na criação dessas células, me chamou a atenção uma coisinha, que é um detalhe ali atrás, que é a criação dessas células com capacidade de combater infecções virais, as mais diversas, né? Com apenas 7 doadores, foi isso, se eu entendi corretamente, com 7 doadores você conseguiu montar um leque de linfócitos T capazes de responder provavelmente a todas as infecções que são relevantes numa situação de paciente imunossuprimido pós-transplante. Esses 7 foram selecionados, eu fiquei imaginando que seriam necessários um número muito maiores de doadores pelo tamanho do polimorfismo do HLA e pela variabilidade de antígenos que têm sido apresentados, mas me chamou a atenção que com apenas 7 você conseguiu fazer essa terapia, ou consegue provavelmente fazer essa terapia com tão pouco. Na verdade, a gente separou já os doadores, a Mariana está trazendo todo o protocolo e ela tem feito isso lá em Houston, já está com o protocolo todo dominado, e a gente está querendo usar isso como uma plataforma para botar células CAR-T, né, para usar off-the-shelf, que a gente chama, né, universal. Mas o cálculo, ele permite isso pelo seguinte, na verdade, a gente tinha mais de 7, né, tem vários doadores congelados e estão todos chipados, e claramente a gente pegou primeiro os que têm os alelos mais frequentes na população, e aqui eu não tenho que ter uma compatibilidade 6 em 6, 8 em 8, como para o transplante, né? Na verdade, a gente precisa só a compatibilidade, posso estar com compatibilidade 0, que ele não vai fazer doença enxerto. A gente busca compatibilidade só por conta da apresentação dos epítopos imunodominantes. E aí, fazendo isso, o que a gente vê é que, idealmente, você teria que ter pelo menos 2 alelos compartilhados, para não botar a pressão toda num antígeno só, né? Então, a gente tem esse cálculo feito com as reativações dos pacientes para os quais a gente também tem a tipagem, e quando a gente vai fazer o match dos aplóticos, né, do aplótico do paciente que reativou e dos linfócitos que estão infundidos, a gente viu que se a gente pegar os 7 pacientes que têm maior representatividade dos alelos mais frequentes, os 7, doadores com a representatividade dos alelos mais frequentes, a gente consegue fazer um match de pelo menos um alelo em cerca de 90% dos pacientes que reativaram e um match de pelo menos 2 alelos em mais de 60% dos pacientes que reativaram. Então, essa compatibilidade é assim porque a gente está procurando só o alelo que apresenta o antígeno, né? Não os alelos por conta de uma possível rejeição. Então, essa é a lógica da coisa. Essas células depois não persistem tanto, porque elas acabam sendo rejeitadas por conta dessa disparidade, mas elas persistem, isso já foi mostrado por alguns grupos, o tempo suficiente para fazer para eliminar, né, a reativação viral e, eventualmente, em grupos que tentaram botar o CAR nessas células, como o TCR está sendo estimulado pelo vírus, elas expandem muito bem e isso permite que ela faça uma resposta anti-tumor também, anti-leucemia também. Então, essa é a lógica desse matching, e é por isso que a gente fez todos esses cálculos, inclusive considerando a frequência de reativação de alguns patógenos, né? A gente fez esse levantamento para o INCA e para o AC Camargo, que está parceiro nosso nesse projeto, e o perfil, por exemplo, de reativações e tal, não é exatamente igual, porque os pacientes vêm de contextos muito diferentes, né? Mas aí a gente conseguiria cobrir as reativações nas duas instituições sem problema. A partir de um produto celular que a gente gera, a gente congela e fracionado, ele poderia estar congelado numa instituição e na outra, pronto para ser descongelado, infundido imediatamente se o paciente tiver reativação, né? É fantástico, de qualquer modo. Me surpreende mesmo assim o número de 7 a gente conseguir ter alelos HLA que sejam capazes de reagir ou de reconhecer esses epítopos todos, né, desses vírus todos. E por fim, só mais um comentário, não quero me estender também, parece uma coisa tipo ovo de Colombo, essa conclusão no final, né, que você pode eliminar o receptor de célula T, eliminar o HLA de uma célula T e transformar ela numa célula universal. Isso é fantástico também, e que caminho isso nos abre em relação ao tratamento de série enorme de doenças, não só tumores, como você mostrou no final, né? Mas também é uma coisa meio ovo de Colombo, né? Por que ainda não fizeram isso, né? Agora que a gente tem as ferramentas para isso, com CRISPR, etc. E que bom que vocês estão explorando esse caminho. Isso tem sido feito, né? Tem várias empresas, inclusive, já com ensaios clínicos em curso, com resultados bem interessantes.
Tem esse grupo na Inglaterra, que eu mostrei os dados, a gente está começando a nocautear aqui também, já temos dados preliminares bem interessantes, o pessoal de Ribeirão tem uma iniciativa desse tipo, né? Então, esse é um caminho aí que o pessoal está perseguindo. E aí, talvez essa é uma última vertente que eu nem trouxe, porque eu também, talvez, acho que eu não quisesse nem assustar demais vocês, mas além dessa questão, né, agora que a gente abriu a tampa com a edição gênica, a gente tem a possibilidade de usar isso para colocar o transgene em lugares específicos, né? Então, por exemplo, a gente tem um projeto aqui, existe isso publicado, de botar o CAR substituindo o locus do TCR, né? E tem alguns grupos que mostram que a célula CAR-T funciona melhor assim. E na hora que você coloca esse pacote gênico com o CAR, você pode botar um pacote gênico com conjuntos de genes, que inclusive, né, que são as estratégias de biologia sintética que a gente tem. Então, você pode fazer a célula T começar a calcular sinais e só se ativar em determinados contextos, por exemplo, se estiver dentro do tumor. Então, isso é uma vertente agora de biologia sintética, né, que, como a gente chama, ortogonal, né, com genes que você desenha, que funcionam independente dos genes naturais que você tem. Então, acho que a gente está migrando, né, essa questão do desligar o TCR e fazer um doador universal é o primeiro passo para produtos muito mais elaborados do ponto de vista de circuitos de regulação gênica e de controles muito mais finos. A gente gosta de brincar que esses CAR que a gente tem usado aí, que tem dado resultados super fantásticos, são os Fusquinhas, né? São a versão 1.0. Nesse chassi aí vão ser montadas coisas muito mais poderosas. Eu mostrei para vocês aqui a ideia de botar o receptor de L15 de membrana, só para ilustrar uma das coisas. Existem várias manipulações, né, que têm sido feitas. Praticamente qualquer coisa que vocês imaginarem está sendo feito hoje em dia, porque tem muita gente trabalhando, mas o futuro eu vislumbro com manipulações muito mais curtas e com um domínio muito melhor da função dessas células, de maneira que a gente consiga usar poucas células para ter um efeito muito mais pronunciado, né? E talvez com esses bioprodutos de prateleira. Então, acho que a gente realmente está no iniciozinho dessa revolução, e é por isso que eu quis dar esse título, porque eu acho que já é uma revolução, mas ela tende a ficar muito mais disruptiva daqui para frente, né? Agora que a gente está perdendo o medo de usar CRISPR, perdendo o medo de usar, enfim, então acho que a gente tem um futuro aí muito estimulante pela frente. Fantástico, muito obrigado. Juliane, obrigado de novo por essa oportunidade de estar nos dando. Obrigado a você. Obrigado, Martin. Obrigado, Neumann, aí, pelo comentário. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu teria uma pergunta. Como é que tu vês, Martin, essa questão da escalabilidade dessa tecnologia em termos assim, quando realmente for para o sistema de saúde aí? Como é que tu enxergas isso assim? A gente tem vários movimentos ocorrendo em paralelo, né, Juliana? Eu não sei qual vai vingar, né? Então, a gente tem, por exemplo, os produtos estão registrados aqui no Brasil e estamos em fase de precificação. Então, um caminho é a incorporação nesse valor, que eu acho que é muito pouco provável, né? Ainda assim, tem que ser dito que talvez eles continuem sendo custo-efetivos, né? Se você considerar o que um paciente que não entra em remissão vai consumir aí de tratamentos. Então, vai ter toda uma ciência desse cálculo aí, né, de economia da saúde, para ver o que acontece. Tem iniciativas locais de produção, né, alguns grupos aqui no Brasil, com sistemas automatizados e com sistemas não automatizados. Então, só para vocês terem uma ideia, essa maneira de gerar que a gente está usando aqui sem vírus é alguma coisa que pode ser feita a um custo de rodada, né, preparo de cada paciente, em torno de 40, 50 mil reais. Tem outros grupos aqui no Brasil trabalhando com a ideia de custo de em torno de 200 mil reais por geração, e tem esses produtos comerciais de 1,5 milhão a 2 milhões. Então, acho que vai ter esses nichos. E depois vai ter essa vertente aí das células preparadas, né? Esses doadores universais, ou essas células, né, preparadas de prateleira, digamos assim, que vão estar prontas. Elas têm um desafio, porque para cada produto desse ser custo efetivo, ele tem que ser capaz de gerar células que atendam a vários pacientes, né? Porque você tem que fazer uma caracterização muito fina, isso passa a ser muito mais parecido com fármaco do que a célula que eu preparei para mim mesmo, né? Então, isso tem um desafio, e a gente, né, eu mostrei para vocês, quanto mais você cultiva a célula, pior ela fica. Então, o caminho seria expandir muito para ter muitas células, mas aí elas perdem. Então, tem um balanço aí, como mantê-las com potência, gerando o número de células. Na hora que isso for equalizado, talvez essa seja uma das soluções mais custo-efetivas que a gente vai ter. Mas isso ainda não está tão claro,
se esse balanço aqui vai ser encontrado. Tá? Então, para te dizer assim, de incorporação, eu não sei, a gente vai ter que rodar essas coisas, ver qual é a mais, qual que, né, e empilhando ainda a possibilidade de melhorias, e aí em algum momento a gente vai ter um balanço que a gente vai ter que escolher qual é a solução para ser aplicada. Agora, a gente está falando de CD19, que está aprovado, o BCMA, né, está aprovado aqui, e outros tantos vão chegar. Então, acho que vai ser um desafio muito grande. A gente tem um cálculo que só de pacientes para CD19 aqui no Brasil, ao custo que era lá dos Estados Unidos, né, de $500 mil, isso aqui talvez chegue a metade do preço, mas o passivo por ano para o sistema de saúde público e privado, do qual 2/3, né, são do sistema público, era na casa de bilhões de reais. Né? Então, acho que a gente tem um problema grande aí. E, por sorte, né, antes tarde do que nunca, o governo do Brasil percebeu que tem que investir, porque senão, com um produto desse, você derruba, né, toda a rede. Né? Então, é muito desafiador. Então, não sei te dizer o que vai vingar, né? Mas eu acho que a gente tem várias soluções, vai ter que ver qual que se encaixa melhor para cada situação. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho que tu vem desenvolvendo e muito obrigado por compartilhar isso conosco nesse nosso encontro de ciência e tecnologia. Então, vou passar a palavra aí para o nosso presidente para encerrar esta sessão de hoje, agradecendo mais uma vez ao nosso convidado e a participação de todos os colegas aí nesse encontro. Está no mudo, presidente. Eu assisti com atenção, com bastante enriquecimento, já que é um tema que não está no meu escopo, mas dá a impressão que muito da medicina atual ficará arcaica com esse crescimento. E quando nós olhamos o custo do genoma inicial e o atual, temos esperança que realmente chegue um momento que possa se ter esse proveito de maneira mais universal. Eu seria redundante na forma de agradecer, porque realmente todos nós tivemos enriquecimento, como disse há pouco, e também um despertar de curiosidade, porque isso vai abranger não somente a oncologia. Essa última parte ali me deixou realmente muito satisfeito. Dito isso, para não ficar somente nos agradecimentos, encerro aqui e pretendo, se o nosso palestrante permitir que fique no nosso YouTube, rever essa aula para particularizar mais algumas coisas que realmente quem não está no dia a dia falta juntar algumas peças para o pleno entendimento. Muito obrigado, boa noite e até o próximo evento de Ciência e Tecnologia.